Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo de número 12. Assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o texto em que vamos meditar nesta manhã, falando sobre ações da palavra de Deus em nós. O escritor aos Hebreus, procurando trazer diante daqueles irmãos que estavam enfrentando dificuldades, problemas, ameaças, tanto de fora quanto de dentro, eles foram, através desta epístola, encorajados a olharem e atentarem para o sacrifício de Jesus e a grande oportunidade que lhes foi dada por Deus de ser participantes da salvação realizada através do Senhor Jesus Cristo, e que eles deveriam prosseguir, perseverar, firme e fiel até o fim, deixando de olhar para as circunstâncias, os problemas à volta, e dirigirem o olhar deles unicamente para Jesus, deixando, conforme está escrito, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. Então, nós observamos aqui, ele enfatizando o poder inerente da palavra de Deus e as ações que lhe são próprias. Começa afirmando que a palavra de Deus ele não diz que ela pode ser ou talvez possa não ser. Ele não coloca nenhuma dúvida com relação à palavra de Deus. Ele é muito assertivo, ele é muito seguro, ele é muito direto, dizendo que a palavra de Deus é. E contra esta realidade absoluta da palavra de Deus, ela traz em si uma firmeza, uma sustentação, uma garantia de que nós não estamos diante de fundamentos movediços, mas que estamos diante de uma palavra firme, segura, irremovível, inenarrável, uma palavra de Deus, porque ele diz que é a palavra de Deus. A palavra do homem pode ser falha, pode ser tendenciosa, porém a palavra de Deus não. A palavra de Deus nunca é com segunda intenções. A palavra de Deus sempre é direta, objetiva. Então ele diz que a palavra de Deus, ela é viva. Por aqui já encontramos uma qualidade própria e única da palavra de Deus. Todas as demais palavras são palavras mortas, só utilizam-se naquele momento. Mas a palavra de Deus é viva, e à medida em que a palavra de Deus vai encontrando espaço na nossa vida, ela vai gerando vida, ela vai promovendo vida, porque ela é viva, ela possui em si a vida, e a vida que há na palavra de Deus é a vida de Deus. Então, esta vida de Deus, ela tem contato com a nossa vida quando somos impactados pela propagação do Evangelho e convencidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus começa a agir na nossa vida. E ele diz que a palavra é viva. Não é uma palavra que vai entrar no coração e ficar ali indiferente.
no momento em que a palavra de Deus entra em nós através do ouvido e desce ao nosso coração, esta palavra vai mover todo o nosso interior e ela vai promover ali as mudanças que forem necessárias para nos colocar em adequação com o propósito e a vontade de Deus. E ele afirma dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não somente é viva, produz vida, promove vida, traz à realidade a vida espiritual com Deus, como ela é eficaz. Isto quer dizer que os resultados da palavra de Deus são certos, são seguros, são verdadeiros, são permanentes. E isto faz com que a nossa vida seja realmente transformada completamente de dentro para fora. Veja o poder, a ação que há na palavra de Deus. O próprio Deus, através do profeta Isaías, ele deixou registrado lá no capítulo 55 e o versículo de número 11, dizendo: assim será, fazendo referência ao versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela vem com objetivos certos, centrados e eficientes, e ela não volta vazia. Toda a palavra de Deus, ela é direcionada para a vida humana, no sentido de alcançá-la e transformá-la para estar conforme ao propósito de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 3, os versículos 16 e 17, ele deixou registrado assim: toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, esta palavra de Deus, que é viva, é eficaz e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E olha que uma espada afiada, ela penetra, ela divide as pessoas com o seu poder de cortar. Ela aprofunda, mas a espada não tem o poder que existe na palavra de Deus, o poder de penetrar em lugares em que a mente humana não consegue alcançar. Então diz que ela é mais penetrante. A ação dela é mais profunda, mais poderosa, mais específica. E diz: e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ninguém consegue dividir alma e espírito, dizendo: até aqui é a ação da alma, daqui por diante é a ação do espírito. Tão interligado que eles estão, que a mente humana não consegue fazer a divisão, a diferenciação de uma coisa da outra, da alma do espírito. No entanto, a palavra de Deus, viva, eficaz e penetrante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, o recôndito da vida humana. E diz-nos, e também das juntas e medulas, outra coisa que dificilmente a mente humana consegue separá-la. Juntas e medulas. E a ação da palavra de Deus é que ela é, ao penetrar na divisão
entre alma e espírito, juntas e medulas, ela mostra-se apta, capaz, eficaz, pronta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha aonde brota o pensamento e as intenções do coração, lá na divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, que estão ali, e a palavra de Deus penetra neste lugar impenetrável à mente humana. Mas a palavra de Deus, ela vai e chega aonde deve. E quando ela alcança a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, ela vai trazer o que está alimentado no coração, com pensamentos, com intenções, com ideias, com propósitos, com desejos. Tudo isto, a palavra de Deus vai trazer a realidade. Então, por aqui nós observamos quão valorosa e preciosa é a palavra de Deus. E, portanto, nós podemos, em primeiro lugar, dizer que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos nenhum outro livro equiparado à Escritura Sagrada que se torne infalível na nossa vida como a única regra de fé e prática. Em questões de fé e prática de vida, com o resultado de transformações visíveis a olhos nus. Estas transformações são internas e externas. Portanto, a palavra de Deus se coloca neste patamar. Segundo, a palavra de Deus, nós lemos aqui, ela é totalmente inspirada. Não é partes da palavra que é inspirada e partes da palavra que não são inspiradas. O que diz-nos é que toda a Escritura, do começo ao fim, da primeira à última palavra da Escritura, ela é divinamente inspirada e, portanto, proveitosa para agir livremente sobre a nossa vida. Terceiro, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. E esta verdade não é relativa, porque a verdade relativa hoje é e amanhã pode não ser. Mas a palavra de Deus não, ela é a verdade absoluta. Por isso que eu não aceito quando pregadores vão pregar e ele diz, a palavra de Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer, fulano de tal vai dizer. Não, se vai dizer, ainda não disse. Se não disse, pode ser que diga, pode ser que não diga. Quando a pessoa diz que a palavra de Deus vai dizer, significa que ele não tem convicção no que diz a palavra de Deus. Porque quando nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, como totalmente inspirada por Deus, como a verdade absoluta, todas as nossas afirmações com relação à palavra de Deus devem seguir o modelo de Jesus. Em momento nenhum Jesus disse, a Escritura vai dizer. Jesus diz, que diz a Escritura? Como está escrito? Assim diz a Escritura. Este é o teor da palavra. Quando eu digo assim diz, assim está escrito, significa algo que é um fato incontestável. Não há nenhuma sombra de dúvida sobre a afirmação que vou fazer baseado no que diz a palavra de Deus. Quando eu me coloco e digo a palavra vai dizer, eu me coloco na condição de dúvida, porque ela ainda vai dizer, ela não disse. Ao passo que a revelação de Deus já está concluída há muitos séculos. Então, ela diz, ela não vai dizer, ela diz. Quando eu escuto pessoas dizendo que a palavra de Deus vai dizer, eu posso discernir que esta pessoa não tem convicção, não tem certeza, não dá à Escritura a
credibilidade que lhe é própria. A Escritura não vai dizer. A Escritura já disse, está dito, está registrado. Portanto, o que eu vou fazer é confirmar o que diz a Escritura. Eu não vou colocar se pode ser afirmativa ou não. Eu vou confirmar, porque já está dito, já está escrito, já está revelado. Então, a Bíblia diz, a Escritura diz, os profetas disseram, os apóstolos disseram, eles não vão dizer, eles não estão mais entre nós, eles já partiram. Então, o que eles fizeram, o que eles disseram, já foi dito. Eu hoje sim, estou dizendo hoje. Mas se eu estou fundamentado na palavra de Deus, eu tenho que dizer como é a Escritura. Jesus disse, como diz a Escritura. Como lês? Como está escrito? Ele não disse como vai dizer, como vai ser escrito. Já está. Então, isso nós precisamos corrigir, porque isto abre uma brecha para uma dúvida, para uma insegurança e tira todo o fundamento de firmeza e de eficácia da palavra de Deus. Porque se ela vai dizer, ela pode também não dizer. Mas quando eu digo ela diz, está dito. Não vai dizer, não vai mudar. Já está dito. Então, assim diz as Escrituras. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a Bíblia Sagrada. Portanto, ela é a verdade absoluta. E quais são, então, as ações da palavra de Deus em nós? Primeiro, nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 23, onde Pedro deixou registrado assim. Está escrito assim: mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esta palavra que permanece para sempre, Pedro deixou escrito no versículo 23, dizendo: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, somos gerados de novo mediante a ação da palavra de Deus, nascidos de novo, regenerados, e conforme diz aqui, sendo de novo gerados. Por que foi preciso sermos gerados de novo? Porque nós olhamos à luz das Escrituras, nós fomos gerados por Deus para o estado de santidade, mas com a entrada do pecado, ele degenerou completamente a nossa vida e as nossas relações com Deus, através do pecado entrar no mundo, cortou todas as nossas relações de comunhão com Deus. Então fomos degenerados, maculados, manchados, corrompidos, transtornados. E agora, através de Jesus e da propagação do Evangelho, nós somos regenerados, nascidos de novo, gerados de novo, para cumprir o propósito de Deus estabelecido para a vida de cada um de nós. Então, a palavra de Deus, ela nos regenera. Não é transformar, não é fazer ajustes, é regenerar, é gerar o novo nascimento. Jesus, quando falando com Nicodemos, ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em outro ponto, ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para ver e entrar e participar do reino de Deus, só mesmo através do novo nascimento. E este novo nascimento é gerado pela palavra de Deus com a ação do Espírito Santo. Então, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
que não tem nenhuma corruptibilidade na palavra de Deus. Ela é pura, ela é santa, ela é poderosa, mas ela é incorruptível. E que é viva e permanece para sempre. A segunda ação que encontramos da palavra de Deus em nós está aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 2, onde está escrito assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então aqui nós encontramos a ação da palavra de Deus como alimento espiritual para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, a primeira coisa que o adversário disse a Jesus é: se tu és, veja a dúvida, se tu és o Filho de Deus. Ele não afirmou que Jesus é o Filho de Deus, mas ele colocou a dúvida: se tu és, então, se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que é que ele estava dizendo nas entrelinhas para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, tu vai transformar essas pedras em pães. Se tu não transformar estas pedras em pães, tu não és o Filho de Deus. Veja como é a indução do maligno. E essa mesma indução que ele queria fazer com Jesus, colocando um se, uma condição, uma dúvida, Jesus respondeu a ele dizendo: nem, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Satanás disse: está escrito. Satanás não disse: vai estar escrito. A escritura vai dizer. Ele disse: está escrito. Agora, Jesus vai fazer como muitos nossos dias, a escritura vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, Jesus diz: está escrito. E com esse está escrito, não tem argumento que possa remover a veracidade da palavra de Deus. Por isso que quando eu observo nos dias, eu fico indignado com esta expressão. A Bíblia vai dizer: as pessoas não têm firmeza, não têm convicção do que estão dizendo. É preciso colocar a Escritura no lugar que lhe é próprio. Ela já disse, já está dito, já está escrito. Então aqui a palavra é alimento para a nossa vida e crescimento espiritual. Mas observamos também em João, no capítulo 17, e o versículo 17, quando Jesus, naquela oração sacerdotal diante de Deus, após pedir e revelar diante do Senhor o cumprimento que ele tinha feito de tudo quanto o Pai lhe havia ordenado, ele pediu a favor dos seus discípulos que o Senhor o guardasse, porque eles receberam a palavra de Deus. E no versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não disse pode ser, mas ele disse a palavra é a verdade. Então ela é absoluta, segura e firme. E como sendo verdade, a palavra tem o poder de nos santificar, purificar, libertar, tirar de nós toda e qualquer impureza e nos purificar. E através da purificação, nos levar à santificação, à separação de coisas que contradizem o propósito de Deus e separar-nos para uso exclusivo de Deus. Por isso que diz: porque santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O escritor aos Hebreus disse: segui a paz e a santificação com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Somente através da palavra de Deus nós somos santificados. A palavra de Deus santifica, o sangue de Jesus santifica,
o Espírito Santo nos santifica. Então nós encontramos aqui a palavra de Deus na sua ação de santificar, tornar-nos santos diante de Deus. Mas olhamos também ainda para Atos, no capítulo 20, e o versículo 32, uma palavra dita pelo apóstolo Paulo. Está escrito assim em Atos 20 e 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo estava encomendando aqueles irmãos a Deus e a palavra da sua graça, colocando que Deus, através da sua palavra, é quem edifica. Edificar é solidificar, é lançar fundamentos, é promover o crescimento, a estrutura para que ela se levante firme e segura. Então, para fundamentos e alicerces espirituais da vida, não pode ter dúvida, não pode ter incerteza. A dúvida destrói os fundamentos, mas a palavra de Deus, ela promove edificação. E edificar é nos firmar, fundamentar e fortalecer para um crescimento sadio e agradável diante da presença do Senhor nosso Deus. O salmista, lá no Salmo 119, o verso 105, ele expressou do profundo do seu coração o relacionamento dele com a palavra de Deus, ao dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ilumina perto e ilumina longe. Ela tem o poder de iluminar os nossos pés para passo a passo seguirmos na direção do Senhor, mas ela ilumina o nosso caminho até a presença de Deus. Então, com a iluminação da palavra de Deus, ela vai trabalhar no nosso interior, porque sem Cristo, a Escritura afirma que nós andávamos em trevas. E diz-nos que aqueles que habitavam na região e sombra da morte, nos lugares tenebrosos da terra, quando Jesus veio, a luz raiou. Então a palavra de Deus, através de Jesus, ela tem o poder de iluminar a nossa vida, o nosso entendimento, o sentimento, a vontade e o caminho por onde temos que seguir em obediência à vontade e ao propósito de Deus. E por fim, encontramos a expressão de Jesus, quando diante dos judeus, ele estava revelando a sua missão e eles procurando questioná-lo a todo momento. Jesus deu com segurança a seguinte palavra, dizendo, 8:31 e 32. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ao permanecer na palavra, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus é a verdade que liberta. E liberta de maneira completa, plena, total, a vida das pessoas. Nós fomos libertados das trevas para a luz. Fomos libertados do reino das trevas para o reino de Deus. Fomos libertados da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Hoje livres e libertos, porque Jesus deixou registrado no versículo 26, João deixou registrado, palavras de Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, observamos aqui as ações da palavra de Deus em nós, quão profundas, necessárias e permanentes elas são. Primeiro, relatamos sobre
a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Não temos outro livro que tenha o poder de nos guiar e conduzir em matéria de fé e prática de vida cristã diante da presença de Deus. Segundo, a palavra de Deus é totalmente inspirada. Ela não tem partes, ela é totalmente, toda a Escritura. Terceiro, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela é imutável, ela jamais há de mudar-se. O que está escrito, está dito, já foi dito. Então nós temos que afirmar e dizer: assim diz a palavra de Deus, assim diz a Bíblia, assim diz a Escritura, porque já está dito. Isso confere autoridade, isto confere segurança, certeza do que estamos afirmando é algo irremovível. E partindo desse pressuposto, que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, é totalmente inspirada, é a verdade absoluta, partimos então para as ações da palavra de Deus. A primeira ação é que a palavra de Deus regenera, promove o novo nascimento. Segunda ação, a palavra de Deus é alimento para prover o crescimento. Terceira ação da palavra de Deus, ela santifica. Ela tira de nós as impurezas e nos prepara para estar na presença de Deus. Terceira ação da palavra de Deus, ela edifica. Ela vai lançar os fundamentos imutáveis, firmes e seguros, para que a nossa vida seja edificada e construída à luz da palavra de Deus. Então vimos aqui, a palavra regenera, alimenta, santifica, edifica. Em quinto lugar, a palavra de Deus ilumina. É como uma lâmpada e uma luz para os pés e para o caminho. Com a palavra de Deus, não andamos mais na escuridão, mas andamos na luz da palavra de Deus. E sexto, a palavra de Deus liberta. Libertar é desamarrar, desvencilhar, tirar a pessoa de uma situação de escravidão, de uma situação em que ela está cativa e presa. Então, através da palavra de Deus, a libertação acontece. Então, com razão, o escritor aos Hebreus deixou escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que eu e você estejamos prontos e dispostos a sermos alcançados, trabalhados, transformados pelo poder da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que os seus resultados são permanentes na nossa vida e nos colocam em sintonia com a vontade e o propósito de Deus para a nossa vivência aqui na terra. Siga adiante, crendo, confiando e proclamando com assertividade, com certeza, esta palavra de Deus. Ao proclamá-la, ao pregá-la, ao citá-la, diga: assim diz a Escritura, assim diz a palavra, assim diz o Senhor Jesus, disse assim, está escrito. Isto vai conferir autoridade, segurança e proteção à sua vida e à realidade do que é a palavra de Deus na nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.